Hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição do Expresso CNN. A gente conversa agora com o cônsul honorário da Moldova em São Paulo, Flávio Bittelmann. Vamos lembrar, a Moldova é um dos países que fazem fronteira ali com a Ucrânia. Cônsul, boa noite, muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Muito bem. Boa noite, Mona Lisa. Um prazer falar com vocês. Prazer é todo meu em recebê-lo e entender melhor toda essa circunstância. Bom, vamos lá. A Moldova apresentou essa semana a sua candidatura oficial à União Europeia. Importante a gente pontuar também que dos 27 membros aí da União Europeia, 21 também são membros da OTAN. Ou seja, meio que um caminho natural, vamos dizer assim, cônsul. Então, minha primeira pergunta para a gente começar esse papo, há algum tipo de temor de também virar alvo nesse conflito? Esse temor sempre existe porque nós estamos grudadinhos na Ucrânia e somos praticamente o último país do leste que ainda faz parte, que não faz parte da Europa, né? Porque Letônia, Estônia, Lituânia, Bulgária, România, Hungria, todos aqueles países que eram da Iugoslávia, todos eles já entraram na comunidade europeia. Praticamente do lado oeste, sobrou Ucrânia e Moldávia. Sim. Os outros países estão do lado leste, que são os 5 quistãos, né? Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Taquistão e Quirguistão, e mais Azerbaijão, Geórgia e Armênia. A Geórgia também pediu ontem para entrar na comunidade europeia junto com o pedido da Moldávia. Então, Moldávia e Geórgia fizeram esse pedido ontem e a Ucrânia fez há 2, 3 dias atrás. O governo da Moldávia, até 4 anos atrás, era pró-Rússia, pró-Putin. De repente, foi eleita uma presidente pró-Europa, uma primeira-ministra pró-Europa, e houve uma votação ano passado para novos parlamentares e também estão pró-Europa. Então, nós estamos trabalhando para virar realmente uma parte da Europa. Mas o medo de um ataque é sempre um grande perigo. Eu estou ouvindo o senhor se referir a Moldávia, prefere que eu me refira também como Moldávia, para a gente usar aí o mesmo vocabulário? A gente padronizou algumas expressões, mas estou vendo que o senhor fala assim, prefere então que eu use Moldávia, cônsul? Na verdade, na língua moldava ou rumeno, eles chamam de Moldova. Tanto na língua russa como no Brasil, o país é chamado de Moldávia. Pronto, esclarecido e aprendido e não esquecido. Chamar o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, por favor, chega no papo também, querido. Flávio, ali na fronteira entre a Moldávia e a Ucrânia tem um enclave chamado Transnistria, onde existe um grupo de batalhão tático russo com 1.500 soldados e o maior paiol de munição da Europa. Esse enclave vive numa espécie de passado soviético muito curioso, né? É um enclave separatista e com apoio do regime do Putin. E, portanto, eu estou dizendo isso para mostrar a dramaticidade desse passo, desse pedido da Moldávia em relação a ir para a União Europeia. Não é uma situação trivial. Dito isso, a invasão da Ucrânia se serviu de incentivo para a Moldávia, assim como para a Ucrânia e para a Geórgia, para dar esse passo? Na verdade, a gente já estava trabalhando para entrar na comunidade europeia, fazendo todos os passos, mas tanto a Ucrânia, 2, 3 dias atrás, formalizou o pedido, quanto nós formalizamos ontem, para aproveitar essa onda que, de repente, a Europa topa fazer um fast track, uma aceitação mais rápida para esses países que estão em situação de perigo. A Transnistria, como você falou, é um enclave pró-Rússia, com 1.500 soldados russos e 5.000 milicianos pró-Rússia lá também. Existe um oligarca russo que mora lá e ele praticamente é dono de 70% de tudo que acontece na Transnistria, inclusive do time de futebol Sheriff,
que pela primeira vez fez parte da Champions League. E esse time, então, tem 19 nacionalidades entre seus jogadores e vários brasileiros. Tem pelo menos 3 brasileiros jogando no time Sheriff. Ele foi muito bem, ganhou do Barcelona, ganhou do Real Madrid, ganhou do time ucraniano, mas no final acabou perdendo e foi eliminado. Mas uma característica muito interessante, 19 nacionalidades de jogadores e o técnico ucraniano. O que o técnico fez essa semana? Abandonou o time e foi se vestir seu uniforme de militar e foi lutar na Ucrânia contra a Rússia. Absolutamente significativo, né? E isso a gente entende também a reação do povo ucraniano, né? Na resistência ali em se render, na resistência para o enfrentamento, também nos diversos voluntários que estão chegando, gente que sim falou, vou ficar aqui, vou continuar lutando, apesar da diferença, né, de proporção, de força, se a gente pensar num conflito efetivamente. Agora, cônsul, vamos fazer umas rodadas de perguntas, então vou trazer para o papo também a nossa analista Renata Agostini, direto de Brasília. Renata, minha querida, boa noite, bem-vinda. Sua pergunta. Boa noite, Mona, obrigada. Boa noite, cônsul. Cônsul, a gente viu ontem um momento de enorme tensão, né? Boa parte do mundo prendeu a respiração quando houve os ataques na usina nuclear de Zaporizhzhia, a tomada, né, da usina nuclear por parte das tropas russas. Nesse momento, e olhando para os próximos dias de conflito, de guerra, quais são os principais riscos? E aí, claro, né, para os países mais próximos, né, quais são os pontos de maior atenção nesse momento que vocês enxergam? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, nós estamos focados em receber ucranianos e outras pessoas que moram na Ucrânia que estão precisando sair às pressas. Então, como nós temos uma fronteira grande com a Ucrânia, nós praticamente abrimos todas as passagens, não precisa nem de passaporte para entrar na Moldávia, basta qualquer documento, as pessoas entram. Tem vários esquemas de abrigos em escolas, em igrejas, em centros esportivos, até em sinagogas. E você sabe que os vinhos é uma das coisas muito importantes da Moldávia. A Moldávia está na mesma latitude que a Toscana, que o Bordeaux e Napa Valley, na Califórnia. E as firmas de vinhos também montaram verdadeiras operações de guerra para receber essas pessoas, dar comida, dar abrigo, dar medicamentos, dar apoio. Então, esse tem sido o foco. A gente não pode agir sobre esse assunto da usina nuclear, nós não temos muito o que fazer. Nós somos um país pequeno, do tamanho mais ou menos de Alagoas, e a Moldávia de hoje é 80% do que foi a Bessarábia no passado. A Bessarábia foi 200 anos parte do Império Turco, do Otomano, depois ficou 100 anos embaixo do Império Russo. Quando a Rússia ficou comunista em 1917, a Rússia perdeu a Bessarábia para a România, que virou um estado da România, até a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a România ficou comunista e perdeu esse estado que virou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas com o nome de Moldávia. Até 27 de agosto de 1991, quando acabou a União Soviética e a Moldávia ficou um país independente. Acabamos de comemorar 30 anos de independência. Cônsul, gostaria de ouvir o que o senhor, como é que o senhor recebeu e como é que o senhor tem acompanhado as declarações, né, de ambos os lados. Mas o presidente ucraniano, Zelensky, disse recentemente que se a Ucrânia cair, toda a Europa vai cair. O senhor concorda ou não? Eu tenho muito medo que se a Ucrânia cair, nós vamos ter uma terceira guerra mundial. Mas não nuclear, né? É muito difícil, espero que não nuclear, mas eu acho que é muito difícil o mundo ver pela internet, do jeito que nós estamos vendo os russos atacando e ficar de braços cruzados. Eu entendo que a OTAN entrar agora é uma coisa complicada, mas em algum momento, mesmo que não seja a OTAN,
a Alemanha, a Inglaterra, a França, alguns países mais organizados militarmente têm que ajudar, porque entregar a Ucrânia para o Putin, que é um verdadeiro ditador há 20 e tantos anos no poder, seria uma coisa traumática para a Europa. Lorival, volta ao papo, Lorival? Flávio, um debate muito grande neste momento é se as intenções do Putin se circunscrevem à Ucrânia, considerando o tamanho das forças que ele reuniu e até mesmo em termos estratégicos, a dificuldade depois de manter essa ocupação por muito tempo contra a insurgência que virá em seguida. E aí existem analistas que acreditam na hipótese de que ele vai superestender e a Moldávia certamente está aí nesse radar juntamente com os 3 países bálticos. Você acha que nessa campanha o Putin poderia, ou por um incidente, algum tipo de erro de cálculo, algo que pode acontecer no terreno, estender a ação para a Moldávia e os 3 países bálticos, ou ele se concentrará em consolidar a ocupação da Ucrânia? Olha, se ele se mexer dos países bálticos, eu acho que a OTAN vai entrar diretamente na guerra. Eu acho que não poderia não entrar com 3 países ex-União Soviética, que hoje estão na Europa, fazem parte da OTAN. A OTAN, nesse caso, entraria com certeza. No caso da Moldávia, a gente está lá em cima do muro, não somos nem Europa, mas queremos ser, e não queremos falar de OTAN nesse momento. A OTAN está fora do discurso, tanto da Ucrânia quanto da Moldávia, que isso só irritaria o Putin. O que nós queremos é fazer parte da Europa e viver em paz com os nossos vizinhos. Uma coisa muito interessante, nos últimos milhares de anos, todas as guerras foram guerras religiosas, não todas, mas a grande maioria foram guerras religiosas, de grupos religiosos brigando com outros grupos religiosos por interesses de dominar com a sua religião. E aqui estamos tratando de grupos da mesma religião, ortodoxos cristãos, lutando com ortodoxos cristãos. Está certo que tem algumas minorias de um país ou no outro, mas a massa russa é ortodoxa cristã e a massa ucraniana é ortodoxa cristã. A gente até vê entre os muçulmanos uma guerra, às vezes entre sunitas e xiitas, porque uns são descendentes do filho do Maomé, outros são do enteado e tal, mas é raríssimo você ver 2 povos da mesma religião entrarem em guerra como estão entrando nesse momento. Cônsul, gostaria de ir caminhando para o final desse papo sobre os refugiados. É isso, pelo menos 98 mil? Olha, entraram 110 mil refugiados 110. na Moldávia, Sim. dos quais 55 estão na Moldávia ainda hoje e 55 já usaram a Moldávia para ir para a România ou para a Polônia para pegar aviões e partirem para outros países, como os brasileiros que precisavam pegar um avião para voltar para o Brasil. Esses que estão lá, além de todos os auxílios que nós já falamos, foi montado também operações de coworking para que eles possam trabalhar enquanto eles estão na Moldávia. Então, várias pessoas montaram escritórios de coworking para que esses ucranianos possam entrar e continuar trabalhando. Cônsul, esse português perfeito que o senhor fala é de uma história de quanto tempo no Brasil? Na verdade, eu sou cônsul honorário, nascido no Brasil. Minha mãe é paraibana, nascida em João Pessoa. Maravilhoso. Então, agora, meu pai e meus 4 avós nasceram na Bessarábia, na época que ela era a Rússia. Mas eles vieram para o Brasil com passaporte rumeno, na época que ela era a România. Eu adoro essas histórias, elas mostram toda a nossa miscigenação, esse nosso DNA, isso é lindo demais de ouvir. Bom, cônsul honorário da Moldóvia em São Paulo, Flávio Bittermann, muito obrigada pelo papo. Bom, claro, já deixo o convite para uma próxima, estamos acompanhando com atenção e apreensão, claro, essa guerra. Muito obrigada. Muito obrigado, Mona Lisa. Um forte abraço a todos vocês. Para o senhor também. Muito obrigada, Lorival e Renata, que participaram comigo de mais essa entrevista.